Boa noite, meu amado irmão. Que a paz, a graça do Senhor seja com você, com toda a sua família. A você, meu amigo, também seja com a sua casa. Nas quintas-feiras nós temos esta reunião, este culto de celebração ao Senhor. E nós intitulamos como uma reunião para a família. Nós não tínhamos este culto antes da pandemia. E agora nós temos às quintas-feiras esse culto onde você se reúne aí com a sua família para celebrar a Deus. Então, quero convidá-lo a louvar o Senhor, a adorar o nosso Deus, a glorificar o seu santo nome, aí mesmo onde você está. Antes de você cantar, celebrar, aí eu quero convidá-lo a estar participando do Salmo de hoje, na voz do nosso irmão Enzo. O texto de hoje é o Salmo 105, do 1 ao 7. Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele. Falem a todos de suas maravilhas. Exultem em seu santo nome. Alegrem-se todos os que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e sua força. Busquem sua presença continuamente. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que ele realizou e dos juízos que ele pronunciou. Vocês que são os filhos de seu servo Abraão, descendente de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Agora nós vamos louvar ao Senhor. Cante com todo o coração. Aleluia. Vamos adorar ao nosso Deus. Senhor, quero viver para o teu louvor, te entregar tudo o que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei e em santidade servirei. Minha herança está em ti. Diga comigo, te adorar, Senhor. É o meu prazer te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Senhor, quero viver para o teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei
santidade. Oh Senhor Jesus, minha herança está em ti. Oh, te adorar, Senhor, é o meu prazer. Oh, te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti, te adorar, Senhor, É o meu prazer. oh, te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão Está em somente em ti, meu coração está em ti. Senhor, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meus amados irmãos, hoje quero compartilhar com você e com toda a sua família aí sobre um assunto bastante conhecido de nós e também é um assunto que o Novo Testamento está recheado desse tema, que é exatamente sobre a ressurreição dos crentes, a ressurreição da vida. E então, quero convidar você a estar aqui conosco nesse tempo para iniciar esse assunto. Semanas passadas, nos domingos, nós falamos sobre o reino de Deus. E quero, durante 2 quintas-feiras, falar sobre a ressurreição. E o texto que vou iniciar é um texto também bastante conhecido, que é o texto em 1 Tessalonicenses, num capítulo 4, a partir do versículo 13. Você então pode acompanhar comigo aí, na sua Bíblia, aí com a sua família, com quem você estiver, e vamos ler então o texto. Capítulo 4 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, versículo 13 em diante diz assim: Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que já faleceram. Porque ouvida a voz de arcanjo e ressoando a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu vou aqui iniciar falando um pouco do contexto desse texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Na época que Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses, estava acontecendo pessoas que vinham com ensinos que eram ensinos desintonizados ou distonantes com aquilo que Paulo ensinava às igrejas pelas quais ele passava e aquelas que ele iniciou. E muita gente, então,
ensinavam ou passavam nessas comunidades, ou surgia dali mesmo, ensinando coisas que eram bem diferentes daquilo que o apóstolo e outros que estavam com ele ensinavam à igreja. E havia um ensino aqui, nessa época na igreja, de que não haveria ressurreição, que só seria arrebatados aqueles que estivessem vivos na época ou no período quando Jesus voltasse. Então, aqueles que estivessem vivos seriam arrebatados. E isso gerou uma confusão ou desânimo, e também, por exemplo, alguns irmãos não trabalhavam, não queriam trabalhar, com certa preocupação, né, provavelmente de não serem acidentados ou uma outra situação, aguardando a volta de Jesus. E aí Paulo escreve à igreja falando sobre isso, dizendo aos irmãos que eles não fossem ignorantes a respeito daqueles que já dormem. Então, Paulo traz para eles essa palavra, dizendo que aqueles que partirem em Cristo Jesus, aqueles que estiverem dormindo, essa expressão, eles ressuscitarão primeiro na volta de Jesus. E quando aqueles que já morreram, e eles forem ressuscitados, aqueles que estiverem vivos no período ou no momento que Jesus voltar, então será arrebatados e encontrará com o Senhor Jesus nos ares. E aí Paulo dá essa palavra para trazer aos irmãos esperança, né? E ele diz no final dessa explicação dele, no versículo 18, Paulo vai dizer: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra, certo? Então, trazendo consolo, ao mesmo tempo esperança, para aqueles irmãos que estavam vivos e que temiam morrer, porque não seria ressuscitado. E aí Paulo diz, em outras palavras, ele vai dizer: olha, todos que morrerem vão ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus, vai se encontrar com ele nos ares. Então, esse era um contexto, e Paulo escreve sobre este tema, sobre este assunto, e que estava, de fato, gerando nos irmãos essa instabilidade ou essa confusão na época. Então, o assunto é a ressurreição, certo? E a ressurreição está também ligada aos céus, ao paraíso. Existe uma dúvida, ou não há como ainda, por meio de estudos, mesmo nos originais, no grego, não tem como afirmar que aqueles que morrerem em Cristo, aqueles que partirem, se vão estar em um estado como dormindo, ou se vão estar em movimento. Há muita discussão sobre isso, nós não vamos entrar nessa discussão, mas vamos falar que há o céu, que é reservado para todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então quero, nesse pequeno estudo de tempo, de 15 minutos, quero, portanto, falar de um texto que se encontra lá em Mateus. Então, eu vou aqui ver alguns textos com você, e você acompanha alguns textos que nos traz ensino sobre o céu, sobre o encontro com Jesus. E o primeiro texto que eu quero usar é o texto de Mateus 8, versículo 11. Aí você pode acompanhar comigo. Esse texto é exatamente a narrativa daquele centurião, que era gentil,
e tinha um servo que estava muito doente e ele tinha muita estima com este servo, e aí ele pede a alguns judeus anciãos que, por favor, eles pudessem falar com Jesus para que Jesus curasse aquele servo dele. E eu quero ler a partir do versículo 5 do capítulo 8. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele, rogando: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente diz uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: fazer isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro, ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e te seja feito conforme crestes. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Ok? Então, esse texto, eu me referi aqui exatamente o versículo 11, quando eu disse que era capítulo 8, versículo 11, porque exatamente fala aqui do assunto que estou propondo, que é sobre os céus. E aqui o texto, no versículo 11, eu quero reler: também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dente. Ok? Então, aqui está falando da ressurreição, e eu disse que não tem como falar de ressurreição sem falar do céu, né? Lugar de habitação. Aí também não vou entrar nessa discussão onde será esse céu, se esse céu é aqui na terra, depois da terra ser transformada, e o corpo incorruptível vai viver aqui, né? O chamado jardim, ou o paraíso, né? Não vou entrar nesse assunto, porque também é um assunto que a gente não tem certeza, através de estudos teológicos, para afirmar 100% que será aqui. É certo que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão. E nesse texto aqui, há uma demonstração muito clara, e Jesus afirma aqui que, falando a respeito da fé desse homem, Jesus então vai falar: também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Então, após a ressurreição, vai acontecer exatamente este sentar à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, aqui, que exatamente significa a comunhão com o Senhor, uma comunhão permanente, uma comunhão eterna com Deus.
a referência de sentarão à mesa. Essa mesa, a gente tem assim, uma outra parábola que fala sobre o casamento do filho, quando Jesus fala em Mateus 22, quando é dado o convite para irem no casamento e muitos convidados não aceitaram o convite. E foi então procurando pessoas ali na última hora e dando convite, e alguns foram para o casamento do filho. Aí quando a gente vai ver nessa parábola, o filho ali é Jesus. E aqueles que comem e a mesa vamos dizer assim, é a esposa quando se refere à noiva de Jesus. Aqueles que morreram em Cristo e agora vão celebrar com Ele, vão comer à mesa, vão manter uma comunhão permanente com o Senhor. Nesse estágio, vamos dizer aqui, de sentar à mesa com o Senhor, ela é após a ressurreição. Jesus disse o seguinte, que se assentarão à mesa. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Jesus está se referindo aqui que o assentasse à mesa com o Senhor e viver permanentemente em comunhão com o Senhor é para todas as pessoas que estiverem em Cristo Jesus. Não é só para os judeus. Versículo 12 vai dizer: mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui é para também os judeus que aguardavam a vinda de Jesus, o reino de Deus, e esses quais, né, que aguardavam o reino, se eles não creem em Jesus, eles não sentarão à mesa com o Senhor, que simboliza comunhão. E falando sobre essa comunhão com o Senhor, após a ressurreição, após o reencontro com o Senhor e agora sentando à mesa permanentemente, eu quero ler um texto que tem uma referência muito clara sobre este momento após a ressurreição do corpo e esse encontro de comunhão com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e versículo 10. Capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10. Eu quero ler esse texto para a gente finalizar sobre a ressurreição, o encontro com o Senhor e sentar à mesa com o Senhor. Comunhão. Sabemos que esta nossa tenda, nossa casa terrena, foi destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nesta tenda, gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Pois se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Porque enquanto estamos nessa tenda, gememos e somos afligidos, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Versículo 5. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e deu-nos o Espírito como garantia. Portanto, estamos sempre confiantes,
sabendo que enquanto presente no corpo, estamos ausentes no Senhor. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Assim estamos confiantes e preferimos estar ausente no corpo e presente com o Senhor. Por isso também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a retribuição pelo que fez, por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Esse texto é um texto que está falando dessa nossa casa, corpo físico corruptível. Eu e você, todos nós habitamos neste corpo, sangue e carne. Mas, conforme aqui, aguardamos com expectativa uma nova casa. E essa casa o Senhor já garantiu para nós uma nova habitação do nosso ser, da nossa pessoa, em um corpo que no capítulo 15 da primeira carta de Paulo, ele vai chamar de um corpo incorruptível. E então, aqueles que têm esperança em Cristo, depois da morte, haverá ressurreição. E esse corpo, sangue e carne não herdará o reino dos céus. Então, essa nova habitação nossa, essa nova casa de cada pessoa, então, o que Paulo está dizendo aqui, porque o que Paulo está dizendo é que nós, por enquanto, foi Deus mesmo que nos preparou para isso, e deu-nos o Espírito como garantia para que a gente não perca a esperança. Portanto, estamos confiantes sempre, sabendo que enquanto presente no corpo, estamos ausentes do Senhor. Paulo está dizendo que no tempo agora, por mais comunhão que você imagina ter, por mais comunhão que eu imagino ter, por mais santidade que eu imagino ter, essa comunhão ainda não é perfeita. Ela é ainda distante. É ainda distante. Por causa da casa onde nós habitamos, nesse corpo. Quando Jesus se refere lá em Mateus, no capítulo 8, lido o versículo 11, e que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa de de Abraão, Isaque e Jacó, ele está dizendo que muitos virão, e aí agora, não mais com este corpo, mais uma casa que não é mais esta, aí todas as dificuldades que nós temos dessa comunhão perfeita com Deus, então acabará. E nós teremos comunhão perfeita com o Senhor. Eu falei sobre o reino de Deus esses dias. E o reino de Deus já está instalado. O reino de Deus é o governo de Deus sobre nossas vidas. O Espírito Santo está em nós, ele habita em nós. E ele nos dá confiança, garantia que nós deixaremos esse corpo e estaremos em um corpo já preparado pelo Senhor. Paulo diz que esse corpo é semelhante ao corpo de Jesus depois da sua ressurreição. E aí teremos comunhão, celebraremos com o Senhor a eternidade. Todo o tempo celebraremos com o Senhor, teremos comunhão perfeita com Deus. E agora, nesse tempo, devemos sim
confiar em Deus, viver por fé, esperando o dia da redenção de todas as coisas, inclusive do nosso corpo. Então Paulo falou aos irmãos em Tessalônica que não queria que eles fossem ignorantes a respeito da ressurreição dos mortos, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. E Paulo vai falar, já citei aqui no capítulo 15, que nós teremos um corpo incorruptível, viveremos em comunhão permanente com o Senhor. Que Deus abençoe e que a sua confiança esteja em Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, que nos deu o seu Santo Espírito para habitar em nós, e é o selo, é a garantia desta verdade, da ressurreição e de um dia estarmos banqueteando com o Senhor para sempre. Querido irmão, eu quero informar a vocês que mês de agosto nós estaremos retornando aos cultos presenciais. O município aqui da nossa cidade já baixou o decreto liberando as igrejas a retornarem agora no começo de agosto. Nós estaremos com a liderança, vamos estar vendo algumas necessidades, porque há um protocolo para que essas reuniões aconteçam, e nós vamos fazer isso, mas estaremos informando a vocês, nesses 15 dias, nós estaremos dando mais informações, mais detalhes aos irmãos, como será o procedimento, porque não pode ser o ambiente com lotação completa, haverá redução no espaço, né? E então, mas vocês estarão recebendo aí pelos grupos, pela liderança da igreja, os irmãos estarão recebendo mais informações detalhadas. A nossa proposta é dia 16 retornarmos para a celebração de culto presencial. Deus vos abençoe, que o Senhor vos guarde em nome de Jesus. Amém. Quero orar com você. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por cada irmão, obrigado pela certeza da ressurreição, a certeza de que nós estaremos com o Senhor, obrigado pela segurança que temos por causa da presença do teu Santo Espírito. E que essa palavra console e essa palavra traga ânimo a cada irmão, porque o nosso tempo aqui, a nossa vida aqui, Senhor, é um período muito curto, mas estaremos eternamente com o Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.